Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast Chega às 9. Como habitualmente eu estou com a Sandra Faria Vitorino e com a Cátia Gervais, a quem entusiasticamente cumprimento. Bom dia. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Bruno Mascarenhas, 53 anos de idade, nascido em Lisboa, pai de 2 filhos, católico, continua a residir na cidade que o viu nascer. Trabalha há 28 anos na iniciativa privada, exercendo cargos em multinacionais de consultoria, recursos humanos, organização não governamental e banca. Há mais de 20 anos que se dedica, em especial, ao setor imobiliário industrial e logístico. Foi, durante 5 anos e meio, membro eleito de direção do Sporting Clube de Portugal. Acumulou durante os últimos 16 anos a sua atividade privada com o serviço público, integrando os executivos da Junta de Freguesia dos Prazeres e da Junta de Freguesia da Estrela, bem como, enquanto vogal, da Assembleia de Freguesia da Estrela. Foi eleito no dia 26 de setembro de 2021 para um mandato de 4 anos como deputado à Assembleia Municipal de Lisboa nas listas do Partido Chega, cargo que tem exercido como líder da bancada. Hoje é convidado deste podcast na qualidade de candidato à Câmara Municipal de Lisboa pelo Partido Chega. Muito bom dia, Bruno Mascarenhas. Seja muito bem-vindo ao podcast Chega às 9. Obrigado, bom dia Pedro, Sandra e Cátia pelo convite e pela paciência, vamos a isto. É para nós um grande gosto, de facto, tê-lo nesta nossa humilde casa que é o Chega às 9 e onde temos feito um rol de entrevistas aos candidatos autárquicos pelo Partido Chega, portanto sinta-se em casa, Bruno. Obrigado. Portanto, uma das nossas primeiras questões, Bruno, considerando que existe uma problemática das ocupações ilegais, também a nível da segurança dos bairros de Lisboa, frequentemente somos assolados com notícias de situações que ocorrem nos bairros da cidade de Lisboa, gostaríamos de saber quais são as 3 medidas mais urgentes que o Bruno e a sua equipa propõem para poder garantir a ordem pública e também a segurança dos cidadãos de bem, e como é que planeia implementar sem poder prejudicar aqui o direito à habitação, que é legítimo, digamos. Bem, a primeira coisa é que o direito à habitação é daqueles que são os lisboetas e que se veem ultrapassados por uma imigração desregulada e pela sobrelotação das casas. Desde logo, porque isso é concorrência desleal e nós temos que pensar que primeiro temos que encontrar uma forma de resolver isto. E como é que, desde logo, há as medidas que vamos fazer para o futuro, mas desde logo temos que falar naquilo que já é básico e que tem que ser feito. Não podemos permitir que sejam passados atestados de residência como temos hoje em dia, que são às centenas, às vezes, para determinadas casas. E para isso temos que mudar e para isso temos também o apoio do grupo parlamentar do Chega. Nós temos que fazer algumas alterações legislativas e desde logo mudar também aquilo que diz respeito à lei das autarquias locais. E, portanto, a primeira coisa que é não permitir estes atestados de residência, porque isto são máfias autênticas que se instalam e que nos prejudicam a todos. Naturalmente, também temos que nos preocupar com a sobrelotação das casas. Quando vizinhos fazem denúncias que têm 20 e 30 pessoas ou no andar de baixo, ou no andar de cima, ou ao lado, a Polícia Municipal, quando pode, vai e faz a fiscalização. O que é certo é que não há coimas para isto e nós também temos que alterar desde logo esta situação, ou seja, temos que ser muito rigorosos, portanto temos que ter mais fiscalização, porque ela nem sempre ocorre, mas também temos que ter uma penalidades para todos aqueles que abusam e que promovem este tipo de situações. Portanto, é a primeira coisa a fazer, regular a questão dos certificados de residência, atacar firmemente esta questão da sobrelotação, que também passa por uma alteração a determinadas portarias e também alteração legislativa, e naturalmente depois também temos que construir. Portanto, a forma de nós também avançarmos e conseguirmos de resolver em parte o problema, e posso-vos dizer que se nós conseguíssemos erradicar a sobrelotação das casas,
Imaginem o que é que seria, ou seja, se num T2 o máximo que possam viver são 6 pessoas, estou a dar um exemplo claro. Nesse caso, nós já conseguiríamos resolver uma parte do problema deste crescimento que houve tremendo por parte das rendas. As rendas crescem porque há uma procura muito superior à oferta. Mas há uma procura superior à oferta, mas que é uma procura também toda ela enviesada, porque não vale meter, como disse há pouco, 20 ou 30 pessoas dentro de um apartamento. Por isso, aquilo que nós temos que ser muito rigorosos e, portanto, o combate tem que ser feito com coragem. Ou seja, nós temos que chegar aqui e não podemos ir com falinhas mansas. Nós temos que atacar este problema de frente. Nem que isso signifique, e o engenheiro Moedas dizia, não, mas é que não podemos meter estas pessoas todas na rua. É preferível que elas estejam debaixo de telha do que na rua. Nós não entendemos isso. Nós entendemos que estas pessoas devem ir para centros de acolhimento, mas não devem estar em casas a prejudicar, porque os vizinhos a criar lixo, a criar toda uma pressão enorme sobre as redes de saneamento, ou seja, nós aquilo que temos assistido é uma cidade que está com uma pressão tremenda, que obviamente está insegura, porque tudo isto provoca insegurança. Esta quantidade enorme de pessoas que se amontoam umas em cima das outras é um problema de insegurança, e já houve incêndios, já houve pessoas a morrer, e em alguns casos temos autênticos barris de pólvora, porque é com bilhas de gás que se amontoam. Muitas botijas de gás por casa, é verdade. E, portanto, porque cada quarto tem uma botija. Cada quarto tem uma, exato. E, portanto, nós temos que olhar para este problema de frente com coragem, à chega, e resolver isto. E, portanto, não é o engenheiro Moedas que vai seguramente ter a coragem de o fazer. Depois, como eu dizia, quanto à construção, claro, temos um plano de construção, naturalmente aproveitando um conjunto de terrenos municipais que fomos nós também que no início do mandato, como se costuma dizer, levantámos a lebre. A Câmara percebeu que nós íamos atrás do tema, desde logo o Val de Santo António e o Val de Chelas, em que estão previstas, e portanto há terreno municipal que permite fazer neste mandato 4.500 casas. E para fazer essas 4.500 casas nós temos de fazer duas coisas. Primeiro, conseguir captar investidores, porque agora o PRR já não vai poder ser utilizado, e o programa Portugal 2030, portanto, neste caso 2030, ainda vai demorar algum tempo a implementar. Portanto, temos que ter investimento que não público para conseguir, neste caso, construir. Mas para isso também temos que dar garantias aos investidores que não vamos demorar 2 e 3 anos a passar licenças. Portanto, nós temos um programa muito, muito objetivo de conseguir, neste caso, reduzir o prazo máximo de licenciamento para 6 meses e o prazo médio para 3 meses. E para isso vamos também introduzir aqui a inteligência artificial na desburocratização de todos estes procedimentos, e tirar e aí entramos também na questão da corrupção, tirar deste processo pessoas que estão neste momento na Câmara, e que são algumas, não são todas, porque há muita gente válida, há muita gente boa, há muita gente que está à espera, inclusivamente, que uns saiam para poder realmente ter o mérito de poder subir e ascender na carreira. Mas o que é certo é que nós sabemos que há um conjunto de pessoas que estão em cargos importantes de decisão, que são técnicos, que não são os políticos, que não ligam aos políticos e que prejudicam muitas vezes aquilo que é a realidade de uma operação como na camarária, e portanto nós também já identificámos, portanto, ou seja, estes anos de experiência e o contacto que nós tivemos nestes últimos anos junto às estruturas da Câmara, nós temos muita informação, temos muito conhecimento sobre quem é que faz mal e quem é que faz bem. E, portanto, uma das coisas que nós vamos ter que fazer, naturalmente, é afastar, e não tenho qualquer problema com isto, afastar quem está a prejudicar a Câmara e os lisboetas.
Com certeza. Separar o trigo do joio é, inclusive, uma expressão antiga e popular e muito sábia, não é? Portanto, comecemos então por aí. Bruno, de facto, a questão da habitação em Lisboa é complexa por todos os pontos que enumerou e, portanto, o que nós aqui gostaríamos de saber, naturalmente que falou de um tema que é a sobrelotação das casas. Lisboa tem casas sobrelotadas, que são autênticos barris de pólvora, como lhe chamou. Recordo-me, por exemplo, da medida de à la Costa, aos 125 euros à la Costa, que geraram dezenas de cartas em algumas habitações da cidade de Lisboa. Também, naturalmente, casas que nós verificamos que têm imensas botijas de gás e que são barris de pólvora, como bem sabemos. Mas gostaria de lhe perguntar que políticas específicas o Chega propõe para poder aumentar a oferta de habitação acessível. Já nos falou aqui em alguns terrenos, nomeadamente em Chelas, se bem me recordo, e através da promoção da propriedade também privada, ou seja, não ser só este modelo, o modelo habitual de arrendamento social, que têm surgido notícias bastante recentes, que depois as casas, passado alguns anos, são até vendidas aos seus proprietários, 10 mil, 20 mil euros, e depois são vendidas a 100 mil e a 300 mil euros. Portanto, existe também, ao dia de hoje, já aqui um negócio, digamos, paralelo, e portanto gostaríamos de lhe perguntar que medidas específicas pretende implementar quando for Presidente de Câmara. Kátia, eu quero começar já pelo último ponto e por esta pergunta, que é uma pergunta muito pertinente e que vai ao encontro daquilo que nós temos para resolver. Não é sustentável. Eu gostava que isto ficasse claro. A questão do negócio é uma realidade, mas é uma realidade que nós temos que enquadrar. Pelo seguinte, se eu tiver uma pessoa que está na habitação social e que cumpre há 10, 15, 20 anos e que paga a sua renda, aquilo que nós vamos dizer é o seguinte: nós vamos querer que essa pessoa tenha a oportunidade de comprar essa casa, porque cumpriu, porque foi um bom inquilino e porque ao longo destes anos realmente demonstrou honestidade. É que o problema é que a Câmara tem cerca de 45 milhões de rendas não cobradas. A Câmara tem ainda cerca de 13% das pessoas que não pagam renda aos dias de hoje. Portanto, nós temos cerca de 70 mil inquilinos, vamos a caminho das 25 mil habitações públicas, portanto 23 mil de renda social e cerca de 2 mil de renda acessível. E à medida que a Sociedade de Reabilitação Urbana vai construindo mais, aquilo que vai acontecer é que essas casas vão depois passar para a égide da Gebalis. E a Gebalis vai engrossando o seu património imobiliário. E a Gebalis tem neste momento cerca de 10 centros de gestão dos bairros municipais. E essa gestão é feita por técnicos e por pessoas que, se a Kátia chegar ao pé do técnico e disser, sabe, eu pago 200 euros de renda por mês, mas isto não me está a correr bem, e eu pedia-lhe, faz favor, se não se importa, baixe lá a renda para me ajudar. E a seguir o técnico faz um despacho, sim senhor, esta pessoa vai ser baixada a renda. E depois a seguir está-lhe a pedir o voto. E portanto, é isto que nós queremos acabar. E portanto, aquilo que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, do ponto de vista financeiro, é insustentável. Imaginem ter este parque de habitação que custa uma fortuna a manter. E nós temos inúmeros exemplos, e em breve eu vou apresentar evidências de situações de prédios que foram comprados, portanto, ou neste caso frações foram compradas por inquilinos, que se organizaram enquanto condomínio e que têm o prédio, os elevadores, as fachadas, está tudo em boas condições. E depois vamos ver ao lado prédios que são da Gebalis ou do Iru, que estão completamente escavacados e em que as pessoas não pagam. Portanto, nós temos realmente que olhar para isto e dizer o seguinte: é insustentável, do ponto de vista orçamental, manter este grau de exposição imobiliária por parte da Câmara. Depois, nós temos mecanismos em que dizemos assim, muito bem, nós vamos permitir
que os inquilinos, portanto, neste caso 50% dos inquilinos camarários possam adquirir a sua casa, mas vamos estipular que durante 10 anos não podem vender essa habitação, precisamente para não termos essa especulação. Porque se o quiserem vender, a Câmara recompra pelo valor que vendeu. Portanto, nós aí conseguimos controlar essa questão da especulação. Outra coisa que nós vamos, e que também gostava que ficasse claro, naquilo que são os critérios que nós vamos mexer nos critérios de atribuição de habitação social. Em que, em primeiro lugar, estão as pessoas que têm nada mais, nada menos do que menores rendimentos. Depois vêm aqueles que têm deficiência. Em terceiro lugar estão aqueles que têm a maior idade, portanto mais de 65 anos, os idosos. E em último lugar estão as famílias monoparentais. E aquilo que nós dizemos é que isso é inaceitável, porque uma mãe que tenha 3 filhos está em último lugar nos critérios de atribuição de habitação social e muitas vezes não tem. Ainda recentemente vimos um caso que aconteceu em Odivelas. E eu conheço situações de mulheres trabalhadoras que dão o máximo e que depois não, ficam em último lugar. Por quem? Por aqueles que estão à frente, que não declaram rendimentos. E nós sabemos quem é que são. E agora não vamos entrar aqui nestas questões totalmente que dizem que são xenófobas, mas não tem nada a ver com xenófobas. Como? De etnias, não vamos entrar das etnias, obrigado, Sandra. mas é que é exatamente isso que acontece, porque as famílias monoparentais ficam atrás e os deficientes ficam atrás, que não têm hipótese nenhuma, porque a própria vida e as circunstâncias não lhes permitem, claro, ter tantas opções. Nós temos que mudar estes critérios e temos que ser também muito frontais quanto a isto. Portanto, quis pegar nessa pergunta da questão da especulação. Connosco não haverá especulação, connosco haverá uma premiação daqueles que cumpriram. Quem não cumpriu, quem não paga, isso tem que sair. Tem que sair e tem que dar lugar a quem realmente está em lista de espera e quem ocupa casas, que é outra das nossas questões. Nós vamos ser completamente intolerantes relativamente a isso. Não vamos permitir que quem ocupa casas de forma públicas ou privadas, de forma ilegal, nós vamos ser muito objetivos e vamos ser muito combativos e assertivos relativamente a isso. Vai dar um problema, porque nós sabemos quem é que o faz. E depois há outro tema ainda que isto é uma conversa que demoraria horas. Há um outro tema que a mim que eu vos posso dizer, estamos aqui, apesar de ser estamos aqui numa conversa que vai se tornar pública, mas eu não tenho provas daquilo que estou a dizer, mas eu tenho evidências que há uma rede de corrupção relativamente à atribuição de habitação social e que há esquemas para a atribuição de habitação social, inclusivamente de valores que orçam os 10 e os 12 mil euros para as pessoas conseguirem obter casa. Isto é absolutamente vergonhoso e quem merece fica para trás, sendo que temos um conjunto de pessoas que utiliza o sistema para obter casas da Câmara. Para servir, não é? Para servir. Finalmente, quanto à questão da discriminação, nós temos cerca sobretudo estes números são reais na renda apoiada, portanto, na renda apoiada, em que nós temos cerca de 25% das pessoas que concorrem à renda apoiada, ou seja, que é um subsídio da renda apoiada, não, peço desculpa, subsídio da habitação, portanto, o subsídio municipal para pagar a renda, em que cerca de 25% dessas pessoas já são estrangeiras. E, portanto, nós temos que primeiro privilegiar aqueles que são os nossos e não permitir que isso aconteça. Eu já questionei o Engenheiro Moedas sobre isso, já lhe disse, meu caro amigo, como é que é? Ele disse dos lisboetas a quem chega a Lisboa, eu não vou perguntar às pessoas a quem entrego chaves de onde é que eles vêm. Se são lisboetas que concorreram, têm direito às mesmas e, portanto, isso para mim é inaceitável. Nós vamos também corrigir essa questão. Oh Bruno, até para se casar nas noivas de Santo António é necessário ser lisboeta e viver em Lisboa. Como é que para atribuir uma casa não é?
Não, mas Quer dizer, nos noivos de Santo António já há estrangeiros nos noivos de Santo António. mas vivem em Lisboa, pelo menos, sim, tenho acompanhado, por acaso é um evento que gosto bastante, mas até para se casar nos noivos de Santo António tem que ser de Lisboa, portanto, Sim. essa da casa é só estranha. Só que Pronto. uma parte curiosa. Sim, mas o de Lisboa resta saber se é filho e neto de portugueses de Lisboa ou se é de quem chegou há meia dúzia de anos e de outro país e se tornou residente. Quer dizer, se tornou residente através de um atestado falso, não é? Se tornou residente atestado, isso é batota e isso nós não podemos aceitar. Bruno, mudando aqui um bocadinho o registro, uma das grandes bandeiras do Partido Chega é a prioridade aos portugueses. Como seria aplicada na prática essa política de prioridade aos portugueses na Câmara de Lisboa, nomeadamente no acesso a serviços sociais, emprego e habitação? Bem, quanto à questão da habitação, acho que já ficou mais ou menos claro. Sim, mais ou menos, sim. Que nós iríamos precisamente privilegiar, ou seja, não só através da alteração dos critérios, mas sobretudo perceber quem é que realmente tem direito e no fundo isto é muito claro. Nós, entre atribuirmos uma chave de habitação social a um nacional português ou a alguém que chegou de outro país, nós vamos privilegiar aqueles que são portugueses. Isso para nós é claro. Depois, Sandra, importa-se de já agora, por favor... Relativamente, já te falo da habitação, já falámos, já está mais ou menos entendido. E relativamente a serviços sociais e emprego? Bem, o acesso aquilo que nós temos como previsto, nós temos andado a reunir com várias escolas profissionais. Pelo seguinte, nós temos que dar oportunidades às pessoas, até que chegam a uma determinada fase da sua vida, de se poderem até reinventar profissionalmente e vamos estabelecer protocolos com empresas de formação e com entidades formadoras naquilo que tem altas taxas de empregabilidade, desde logo na área do turismo, desde logo na área da construção. Eu posso-vos dizer que há uma procura enorme e para este esforço que nós queremos também na área da construção, estou a falar na área sobretudo da eletricidade, que essa é a que requer mais formação, não tanto da parte da área da carpintaria, da serralharia, ou seja, mas nós vamos seguramente dizer às pessoas o seguinte, até porque temos muita gente que vive com situações de subsídios, há muitas pessoas que infelizmente caíram na rua e que precisam de uma nova oportunidade e nós vamos lhes dizer, nós vamos investir nessas pessoas e dar-lhes uma formação que lhes permita realmente obter emprego. E, portanto, nessa área da empregabilidade nós vamos realmente ter muita atenção a essas situações. Concretamente, e agora voltando aqui a temas do ponto de vista social. Do ponto de vista social, nós temos que ter, sobretudo, a questão das creches gratuitas para os portugueses. Ou seja, a Câmara gasta, e isto não é demagogia, isto é efetivo, a Câmara gasta muito dinheiro com organizações que não só mantêm as pessoas na rua, porque são pagas para manter as pessoas na rua, quer no âmbito das dependências, quer no âmbito, naturalmente, das pessoas em situação de sem-abrigo, como falei há pouco. O que é que eu vou-vos dar este exemplo. Eu não tenho nada contra a cultura, nós estamos a favor e temos apostado até ao longo deste mandato em ajudar um conjunto de entidades e instituições que, como por exemplo, como os Artistas Unidos, que até são mais ligados à esquerda, na Academia dos Amadores de Música. Portanto, nós olhamos para essas instituições e até entendemos que devem ser ajudadas. Mas depois, eu quero dar-vos este exemplo. No Jardim da Estrela havia uma creche da Santa Casa da Misericórdia.
que entretanto o mandato Medina alterou, quis fazer umas obras para fazer ali uma Casa da Cultura. E que este executivo Moedas podia ter revertido, mas não reverteu. E, portanto, nós tínhamos ali uma creche para que eu conheci e perfeitamente em funcionamento e que foi eliminada por critérios que têm que ver com rácios e com espaços, mas tudo bem, já que a Câmara investiu, mas neste momento tem ali um espaço de divulgação cultural que está a maior parte das vezes fechado, não serve para nada, quando aquilo podia ser de facto mais uma creche. E uma das coisas que nós queremos investir muito é exatamente na oferta de creches para as nossas crianças e sobretudo para as nossas famílias. E isso vai ser uma aposta muito clara nossa. Portanto, o dinheiro que nós queremos canalizar é exatamente para dar a oportunidade. Primeiro, em termos de habitação, e porque isto está tudo em consonância, nós temos que ter a possibilidade de dar aos nossos jovens que querem casar, querem sair de casa, querem constituir família e querem ter filhos. E depois também temos que lhes dar a oportunidade de, nós sabemos que muitas vezes as famílias já estão um bocadinho destruturadas, que os pais, os avós já não estão a viver perto dos seus filhos, portanto, se calhar por causa do aumento das rendas, ou porque tiveram que sair da cidade, e portanto nós temos que dar creches, dar uma oportunidade de ter creches, porque os pais têm que ter um sítio para as crianças ficarem. Portanto, nós temos que promover a nossa natalidade, temos que dar oportunidade de termos aqui limites no ponto de vista da habitação. Há pouco não falei, mas aquilo que nós queremos, o modelo é o T2 até um máximo de 700 euros metro quadrado. Peço desculpa, 700 euros de renda mensal. 700 euros de renda mensal. E, paralelamente, promover creches. Portanto, temos que investir em novos equipamentos, em fazer protocolos com IPSS. Portanto, e essa vai ser as políticas da família foram completamente abandonadas nos últimos anos. Portanto, nem a gestão socialista, que é exatamente igual a esta de Carlos Moedas, nós temos que mudar completamente o paradigma e apostar nos nossos. E, portanto, apostar nos nossos é dar sinais claros nesse sentido. Muito bem, Bruno, gostei muito desta proposta para as creches e faz muita falta às famílias portuguesas. Mudando aqui um bocadinho o registro e falando aqui também numa das bandeiras do Chega, que eu acho que talvez seja a principal, que é a prevenção da corrupção, que existe em grande escala, infelizmente em Portugal. Que medidas concretas e inovadoras propõe o Bruno para garantir mais transparência, evitando casos de corrupção na Câmara Municipal de Lisboa? Sandra, isto tem sido uma luta ao longo destes anos em que a Câmara de Lisboa não tinha um plano para o combate à corrupção e infrações conexas. Não tinha. E, inclusive, há um normativo legal que obriga que as instituições tenham mais de 50 portanto, trabalhadores ou colaboradores que tenham que o aplicar. E, portanto, a primeira coisa que eu fiz foi insistir junto à variação para que fosse aplicado o normativo, com um canal de denúncias e com um conjunto de mecanismos para, precisamente, combater a corrupção. Agora, há uma coisa que eu vos vou dizer e que isto pode e parece que é escandaloso, é que não há depois, no final do dia, depois de ser feita uma investigação pelo departamento que anteriormente era da auditoria, no final de todo um processo que eventualmente possa haver de denúncia, isso esbarra na vereadora e não há, ou no vereador do Pelour, portanto, e não há, que agora é uma vereadora, eu disse vereadora porque eu tenho na cabeça, mas esbarra na pessoa que está neste processo e, portanto, no topo da hierarquia, mas não passa daqui, portanto, não passa para a Assembleia Municipal, ou seja, não passa para as autoridades. Isto é absolutamente escandaloso. E mais, a Câmara orçamentou para o ano de 25, 2 milhões e meio de euros para contratar uma entidade externa, precisamente para fazer a análise sobre o problema da corrupção na Câmara de Lisboa. Ou seja, a própria Câmara entende que ela própria não é capaz de resolver o problema e, portanto, vai dar 2 milhões e meio de euros a alguém externo
para fazer o trabalho que, se nós tivéssemos, e agora, portanto, uma coisa é o diagnóstico, agora medidas, portanto, medidas chega, que é criarmos aqui uma rastreabilidade do ponto de vista, e para isso vamos pôr a inteligência artificial a funcionar. Portanto, nós temos que criar uma rastreabilidade, nós temos que perceber desde o início do processo até ao fim quem é que toma determinadas decisões e porque é que elas não andam para a frente e a razão pela qual não avançaram. E isto fala-se sobretudo muito nos concursos públicos e no urbanismo. E, portanto, nós temos que acabar com isto. Vou-vos dar outro exemplo. As juntas de freguesia fazem contratos interadministrativos com a Câmara Municipal. E alguns desses contratos, e estamos a falar, por exemplo, de uma rúbrica de 50 milhões de euros, que até 2018 tinham um visto prévio do Tribunal de Contas e que neste momento não deixaram de ter visto prévio do Tribunal de Contas e depois a seguir não há fiscalização sobre. O dinheiro vai da Câmara para as juntas de freguesia com base numa negociação em que vão fazer determinados projetos e depois, se os projetos não forem executados, o dinheiro desaparece. Quando eu digo desaparece, com certeza será aplicado em algum sítio, mas não há uma rastreabilidade disto, e isto tem que acontecer. Portanto, ou seja, nós temos que saber para onde é que foi o dinheiro, e aos dias de hoje não sabemos, nem temos as garantias para onde é que vai o dinheiro. Portanto, isto é aquilo que nós vamos fazer. Nós vamos aplicar mecanismos de controle precisamente para saber de A a Z onde é que começou o problema. E, aliás, se as coisas correrem bem, não tem que haver problema. Nós só queremos é saber exatamente o que temos de saber, o rastro. Está-me a faltar a expressão, o rastro do dinheiro. E o rastro do dinheiro nós vamos implementá-lo. E é isso que hoje PS e PSD não querem que se saiba, e é isso que nós vamos implementar. Muito Bruno, bem. entre muitas preocupações que os lisboetas têm, uma delas gritante é a mobilidade. O programa do Bruno aponta para uma crítica ao modelo de mobilidade atual. A minha questão é como avaliar a rede de ciclovias existente, que alterações propõe, isto por um lado. Por outro, quais são os objetivos concretos das auditorias que defende para o metropolitano de Lisboa e Carris e que impacto espera que tenham no serviço e nas tarifas? Bem, desde logo, e começando pela última questão, quanto ao metropolitano, é inaceitável que o metropolitano não cumpra com o contrato de concessão que tem com o Estado, não é com a Câmara, mas é com o Estado, desde logo, eu ando regularmente de metropolitano, e nós vemos que as escadas rolantes estão sucessivamente avariadas, Sim. que há inúmeras situações em que o material circulante muitas vezes não está em condições e, portanto, precisa de uma grande renovação. Verificamos também. Os elevadores também, eu morei muitos anos nos Olivais, o elevador estava permanentemente avariado. Sim, as pessoas com mobilidade reduzida estão tramadas, porque são os elevadores e as escadas rolantes. São raras as estações de metro que estão nesse estado, que estão em pleno funcionamento. Portanto, essa é a primeira coisa. Depois, nós não temos, e vejam o disparate completo que foi a expansão da linha vermelha, que levou a que os moradores de Campo de Ourique e de Alcântara se levantassem porque aquilo que estava traçado não fazia qualquer sentido, e portanto nós também não temos, nem as pessoas em Lisboa sabem o que é que vai ser feito relativamente à expansão da própria rede. Aquilo que, por exemplo, nós vemos a Estação da Estrela e de Santos, que tem uma derrapagem tremenda. Portanto, olha, eu já agora gostava de saber o que é que aconteceu com este plano de drenagem que vai fazer parar a estação de metro de Santa Apolónia, porque aparentemente houve problemas nas estruturas e criaram, e não quero gerar aqui o alarme, mas é uma das perguntas que eu quero fazer rapidamente, é porque parece que afetou a própria linha do metro e por isso vai agora fechar Santa Apolónia durante 8 meses. Portanto, primeiro tem que se fazer cumprir o contrato de concessão do metro. Segundo, eu não sei se tem ideia, mas o plano de rede da Carris, e a cidade mudou tanto nos últimos 20 anos, há 20 anos que não é revisto. O plano de rede
da Carris. Portanto, ou seja, nós temos uma situação em que se investiu, e isso vamos ser muito claros quanto a esta questão, e eu posso dizer que estou muito por dentro e tenho falado muito com a Comissão de Trabalhadores da Carris. Investiu-se muito na renovação da frota por uma questão ideológica por veículos elétricos. Só que depois, quando eu digo autocarros elétricos, e o que é certo é que esses autocarros elétricos que foi-se gastar uma fortuna a comprar em Espanha, e não só, mas que depois não cumprem o horário completo, porque a cidade de Lisboa é uma cidade que tem colinas, estes autocarros estão previstos para planos, para cidades planas, e portanto mas isto é real, e portanto eles ao fim em vez de fazerem 12 horas, só fazem 9 e depois têm que ir para trás, e portanto vejam só o que é que isto significa. Depois, temos um problema, é absolutamente ridículo. Depois há outra situação que tem que ver com os salários dos trabalhadores, porque vou-vos dizer, um veículo elétrico, um autocarro elétrico, custa praticamente o dobro de um autocarro a combustão. E hoje em dia já temos autocarros a combustão e temos outros até a gás que são naturalmente muito mais baratos. E nós temos que apostar seriamente nos recursos humanos. E todos os dias faltam 40, 50 motoristas para aquilo que é a nossa rede. Portanto, esta é uma questão seríssima que nós temos que olhar e temos que apostar sobretudo em remunerar melhor os trabalhadores e não estar aqui com teorias e doutrinas ideológicas de reformular toda uma frota que se calhar daqui a 5 anos, porque para já, agora, estes autocarros têm que ir para a marca fazer a revisão. Mas daqui a 5 anos nós não sabemos como é que está o estado da bateria e o que é que vai acontecer a estes autocarros. Portanto, esta é uma situação. Portanto, Metropolitano, Carris, que é absolutamente crucial. Portanto, rever o plano de rede, nós temos naturalmente bastante informação sobre isso, rever também a política de recursos humanos. Finalmente, quanto às ciclovias. Nós entendemos que há uma parte significativa das ciclovias, eu não vou chegar ao limite do estudo que foi feito pelo Automóvel Clube de Portugal, que diz que 75% delas apresentam risco, mas risco para os utilizadores e para as restantes pessoas. Mas eu posso-vos dizer que há um conjunto de ciclovias que nós pretendemos pura e simplesmente acabar. Se me disserem que aquelas estão no eixo central, da que vêm, por exemplo, do Campo Grande até ao Saldanha, isso aí não me choca. Mas nós já fizemos na Assembleia Municipal um conjunto fizemos uma recomendação, obviamente foi chumbada, para eliminar um conjunto de ciclovias, desde logo a Marechal Gomes da Costa, a Almirante Reis, que é um perfeito absurdo. Que Almirante Reis é um absurdo, não se consegue circular ali. Sim, Sandra, mas há uma coisa, é que este executivo do Carlos Moedas quer manter na mesma, andou a estudar durante não sei quantos anos para fazer uma coisa que é um perfeito disparate. Portanto, nós aquilo que queremos é acabar com o Castilho, queremos acabar com um conjunto de ciclovias, sendo que, naturalmente, entendemos que a Frente Ribeirinha é o local privilegiado para as pessoas poderem ir usufruir do rio e desfrutar, com certeza que sim, e há outros locais da cidade, pessoas que queiram ir para o Monsanto, com certeza que sim, há uma série de parques que nós devemos privilegiar. Agora, há ciclovias, como por exemplo, e agora digo mais uma, Defensores de Chaves, em que nós estamos pura e simplesmente a atafolhar o trânsito, isto tudo vem de trás de um tipo que era completamente fanático, que era um vereador do PS, chamado Miguel Gaspar, que se lembrou de repente fazer as chamadas ciclovias pop-up, em que, assim do nada, construiu uma ciclovia e que naturalmente, o que é que isto faz? Para além dos TVDs a mais que nós temos em Lisboa, e que também fizemos uma proposta para que passassem a ser, temos de fazer uma alteração legislativa, para que
sejam os municípios a regular a questão dos TVDEs e a licenciar, tal como se fazem com os táxis. Portanto, se nós fizemos um rácio de 1 para 1, que se calhar era pouco, ou seja, um táxi, 3.500 táxis, 3.500 Ubers. Mas o que é certo é que nós temos hoje cerca de 25.000 Ubers a circular na cidade de Lisboa. E, portanto, sendo que nós sabemos que uma parte deles é de gente que vem do Indostão, que não tem carta de condução, que andamos aqui com máfias, porque se fossem portugueses, se fossem dos nossos, quer dizer, que têm a sua atividade, perfeito. Agora, não é isso que acontece e, portanto, nós temos também de ser muito criteriosos nessa fiscalização. E não é dar mais poderes à AML para fiscalizar as faixas base. Aquilo que nós queremos é que a Polícia Municipal tenha mais efetivos e esses sim é que têm que ter mais poderes para precisamente aplicar a lei. Sem dúvida. Oh, Bruno, esta conversa está a ser realmente, olha, tantas coisas, nomeadamente aqui dos carros, dos autocarros elétricos. Aqui em Almada aconteceu uma coisa muito semelhante com a Transtejo, portanto com a compra também de barcos eles elétricos, que depois a bateria também chegava a meio do rio. Portanto também aconteceu assim uma história insólita semelhante à que nos contou. Mas os 45 milhões de rendas por cobrar não saem da minha cabeça, porque o dinheiro tem que vir de algum lado, não é? Nem da minha. O dinheiro tem que vir de algum lado e, portanto, isto é um número que é muito bom que os lisboetas pensem nestes números e até mesmo os portugueses, porque estamos a subsidiar tudo isto, não é? Mas há um ponto, Bruno, que na verdade incomoda bastante os lisboetas. Tem a ver com a limpeza urbana, é uma preocupação constante e gostaríamos de saber qual é que é a sua estratégia para poder melhorar a eficácia da recolha dos resíduos, a limpeza das ruas e também como é que prevê fortalecer a autonomia e até a capacidade de intervenção por parte das juntas de freguesia nesta matéria, sendo que muitas vezes as pessoas de uma forma mais desatenta não acabam por perceber que até alguns lixos, o quanto as cidades ficam mais sujas também se deve muito à imigração, porque são pessoas que estão constantemente a mudar de casa, são pessoas que não têm os mesmos hábitos de higiene que nós, portanto são pessoas que cospem no chão, que jogam lixo para o chão, que não usam as papeleiras, que não usam os caixotes do lixo e não portanto, fazem reciclagem. Não fazem reciclagem, nada disso acontece e como o Bruno diz, isto está tudo ligado, olha, na minha opinião também, mas gostávamos muito de ouvir quais são os planos do Bruno e da sua equipa para Lisboa. Kátia, vou-vos dizer isto, pode parecer chocante, mas é a realidade. Há uma total incompetência por parte dos políticos que estão à frente das juntas de freguesia. Isto sem estarmos aqui a entrar em maledicência, mas há pessoas que não têm a mínima capacidade para gerir uma junta de freguesia que tem 6, 7, em alguns casos 11 milhões de euros por ano para gerir. E como tal, eu vou-vos dar uma freguesia que me é muito querida, onde o Chega ganhou nas últimas legislativas, que é Marvila. A pessoa que está à frente da Junta de Freguesia de Marvila fez a sua vida na ajuda, foi parar a Marvila e a sua atividade profissional, não é que eu tenho nada contra as pessoas, não está em causa, mas era coveiro. A sua profissão era coveiro e, portanto, naturalmente não tinha aptidões, ou não tem as aptidões para ser, portanto, o gestor de algo que tem imensa responsabilidade. Esta é a primeira coisa. Segundo, a Câmara também, e Carlos Moedas, trouxe para Lisboa, para liderar a variação na área da higiene urbana, um boy que é o Presidente da Distrital, que vem de Oeiras, e trouxe a sua equipa de boys de Oeiras para gerirem a higiene urbana da cidade de Lisboa. E, portanto, isto começa desde logo por quem está à frente e a gerir não faz a mínima ideia do que é que está a fazer. Pronto, isto é um problema de gestão. Portanto, aliado à questão que é das pessoas que estão à frente das juntas de freguesia, que depois não têm, têm os seus próprios cantoneiros, que fazem a limpeza, naturalmente, das ilhas que nós temos para recolha de lixo. Portanto, tudo o que é à volta é da junta de freguesia, fazem a deservagem, fazem a limpeza das papeleiras e, em alguns casos, não em todos, porque há vias estruturantes, isso é a Câmara, mas fazem a lavagem das ruas. Portanto,
E o que é que nós assistimos? Que muitas vezes os próprios cantoneiros passam das suas 8 horas de trabalho 3 ou 4 enfiados em cafés. Portanto, nós temos que ser muito claros relativamente a isto. As pessoas, infelizmente, recebem pouco, mas têm que fazer o seu trabalho. E temos que fiscalizar, ou seja, temos que ter gente que diga, meu caro amigo, você está a receber o seu salário, isto não são todos, alguns são muito pessoas bem formadas e que realmente trabalham, mas nós temos que primeiro fiscalizar esta questão, porque eu não acho que o modelo que foi feito em 2013, portanto, de atribuir às juntas de freguesia a limpeza, que esteja errado. Eu entendo que esse modelo está correto, isso vai de acordo com aquilo que é a tendência desde os anos 80 na Europa, que é quanto maior a proximidade, melhor será a limpeza. E eu não estou a favor daquilo que é a teoria do Partido Comunista, quer ter toda a gente outra vez nos olivais, quer ter todos os cantoneiros nos olivais, para depois os sindicatos os controlarem. Não é isso que está. É muito mais difícil nós controlarmos as pessoas, os cantoneiros estão distribuídos por 24 freguesias, mais naturalmente a agenda urbana da Câmara, do que tê-los todos juntos. Mas temos que ter gente que saiba o que é que está a fazer. E depois há outra coisa que eu também já disse há pouco. Algumas das pessoas que estão à frente da agenda urbana que se eternizam e que criam problemas, também são para afastar. Portanto, e essas pessoas também estão identificadas. Ou seja, isto passa por meter verdadeira gestão e não ter medo de substituir as pessoas, que foi isso que o Engenheiro Moedas não fez. O Engenheiro Moedas devia ter entrado em 2021 e limpava um conjunto de pessoas que estão a criar problemas. E, portanto, promovia outras que sabem o que é que estão a fazer, que têm capacidade, que estão à espera de ser promovidas e que estão ali retidas. Portanto, isto é coragem, chegar, limpar e resolver. Essa é a nossa medida e, portanto, e naturalmente também aqui acho que há condições para utilizar ferramentas e essas eu posso dizer que com todos os defeitos e das lutas políticas que eu tive com o Presidente da Junta de Freguesia da Estrela, que naturalmente está implicado no processo Tutti Frutti, mas eu durante o período que lá estive, há um mecanismo, há uma ferramenta de gestão que de facto e nós podemos pôr ao nosso serviço, que é o quê? Que é referenciar as ruas e saber que a rua X foi limpa há 2 semanas e que daqui a 3 semanas tem que voltar a ser limpa. Porque anteriormente como é que a coisa era feita? Era feita da seguinte maneira, os responsáveis da higiene urbana, locais, portanto, dos centros, e no caso, por exemplo, da Estrela tinha 2, aquilo que fazia era, bem, para onde é que nós vamos mandar hoje, para onde é que vamos limpar? E era por aproximação. E a partir do momento em que nós soubermos, através de um quadro, com cores, com verde, amarelo e encarnado, em que nós sabemos que esta acabou de ser limpa, aquela está já há 2 semanas ou 3 para ser limpa e a outra já está encarnado, nós conseguimos priorizar e temos que utilizar ferramentas tecnológicas para isso. E, portanto, é uma das coisas que nós vamos naturalmente aplicar. Bruno, vou lançar-lhe agora uma provocação para terminarmos a nossa entrevista. Aqui vai. Quando for eleito Presidente da Câmara, pondera promover Carlos Moedas embaixador das promessas por cumprir? Carlos Moedas, eu acho que ele não tinha bem a noção ao que é que vinha. Eu acho que até ele nem estava à espera de ganhar. Eu acho que foi Fernando Medina que perdeu. E há uma coisa que eu vou dizer. Não o vou promover. Eu acho que ele é um... Eu acho que ele é um bom relações públicas, é o chefe da propaganda. Aliás, ele é claramente bom na propaganda. Não tem receio nenhum de repetir as coisas até à exaustão, mesmo quando não são dele. Ele copiou-me um conjunto de medidas, mas não, nós temos é que eu vou-vos dizer isto para terminar. O Engenheiro Moedas não está condicionado por aquilo que são os interesses partidários. E tem pessoas que ou seja, que o partido lhe indicou, como disse há pouco,
por exemplo, o Presidente da Distrital, ou seja, ele tem que acomodar na sua lista aquilo que o CDS lhe indica, aquilo agora que a Iniciativa Liberal lhe vai indicar, aquilo que, ou seja, ele vai ter uma equipa que não é a equipa dele, e portanto, e aquilo, eu vou bater-me relativamente agora na campanha eleitoral, vou dizer isto aos lisboetas. Esta gestão não tem tendência a melhorar, tem tendência a piorar. Tem tendência a piorar precisamente por causa disso, porque ele está limitado por aquilo que são as imposições partidárias, coisa que nós, no Chega, não temos. O Presidente André Ventura deu-me total liberdade de eu escolher a lista das pessoas mais capazes, mais aptas e sem qualquer imposição das estruturas, nem da Conselhia, nem da Distrital. E isso vai fazer com que nós vamos ter uma lista excelente de pessoas que eu depois vou dar a conhecer e que vão olhar e vão ter orgulho e dizer nós somos muito, mas muito melhores do que eles. Muito bem. E assim a nossa entrevista chega ao fim. Foi um enorme gosto, Bruno, a ter aceitado aqui o nosso desafio. Sentimos-nos honrados. E gostaríamos de desejar os maiores sucessos para minha, muito obrigado. Sim, queríamos desejar os maiores sucessos para dia 12 de outubro. Estamos aqui convictos que vai ganhar aqui a Câmara. A torcer. Muito, a torcer bastante. Vai ganhar aqui a Câmara de Lisboa. E daqui para todos aqueles que nos ouvem e que nos seguem lá em casa, temos a informar que vamos fazer agora uma pausa para férias até ao final de agosto, regressando em setembro para mais entrevistas com os candidatos do Partido Chega às várias câmaras municipais. Portanto, esteja atento e siga-nos nas redes sociais. Até já. Obrigada, Bruno. Deus, muito obrigado aos três pela entrevista e pela disponibilidade. Espero que tenha sido esclarecedor. Bastante. Claramente. Muito obrigado pelo convite e um bom dia também. E um bom resto de dia. Um abraço aos três. Muito obrigado. Obrigado igualmente.